que Deus em algum momento vai trazer a juízo, a memória, para ser julgado de alguma forma, toda a obra e tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Essa ideia do juízo aqui em Eclesiastes, irmãos, não é apenas a ideia de trazer na memória para ser lembrado, mas é a ideia também de trazer à memória toda a obra para ser julgada. Isso encontra reforço em 1 Coríntios 5, e isso encontra reforço em Apocalipse 21. Quando, nesses dois textos, nós temos dois tipos de julgamento. O julgamento das obras dos salvos, em 1 Coríntios 5, e o julgamento dos ímpios, no grande trono branco, lá no final, quando Deus vai trazer a juízo para ser julgado, tudo aquilo que nós fizemos por meio do corpo, e tudo aquilo que o homem fez, praticou, lá no juízo final, aqueles que não receberam Cristo como Senhor e Salvador, também será trazido a juízo para ser julgado. O fato, irmãos, é que o julgamento de Deus sobre o mundo, sobre os homens, ele é inevitável. O mundo todo terá que prestar contas de tudo que fez, de tudo que pratica diante do Senhor. E Deus estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, e esse julgamento, ele vai ser feito por meio do Senhor Jesus Cristo. Atos 17:31 diz: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse dia, irmãos, que Deus irá julgar o mundo por meio de Jesus Cristo, está muito próximo, está muito perto, e de jeito nenhum, aqueles que estão destinados para serem julgados, poderão fugir, estarão diante do Senhor para serem julgados, e só existe uma maneira de escapar do juízo que condena, é o que está escrito em João 3,17, nos fala desta maneira, diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Como que o homem pode escapar do juízo que condena para a perdição eterna? Só de uma forma, irmãos, e a forma é recebendo Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Isso é verdade, porque Paulo, em Romanos 8, versículo 1, ele diz o seguinte: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E na Bíblia nós encontramos diversos juízos de Deus. Por exemplo, Deus estabeleceu juízo ou julgou uma família, como, por exemplo, a família de Acã, que pecou deliberadamente contra o Senhor. Isso está lá em Josué 7:25. Deus julgou uma pessoa, como, por exemplo, o Belsazar, que foi morto devido à profanação com os utensílios do templo. Daniel 5:30. Deus julgou cidades como Sodoma e Gomorra. Deus julgou uma nação, Israel. Deus julgou um império, irmãos, o império babilônico, que era berço da vaidade, da ostentação e da impiedade. Não tem jeito, Deus exerce o seu juízo, e exercerá sobre as nossas vidas em algum momento. E a Bíblia fala, irmãos, de 3 juízos de Deus sobre o mundo, e eu quero compartilhar com os irmãos aqui sobre esses 3 juízos. Então presta atenção. O primeiro juízo já aconteceu no mundo inteiro. Esse juízo foi quando toda a terra, de acordo com Gênesis 6, ela estava
totalmente corrompida. A terra estava cheia de violência e Deus decidiu julgar o mundo naquela oportunidade. Gênesis 6 diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E aí o versículo 6 diz: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. Para julgar o mundo naquela oportunidade, Deus enviou o dilúvio universal sobre toda a terra, sobre todo o homem. E naquela oportunidade, queridos, somente uma família foi preservada. Deus não poupou nenhuma outra família que viveu nos tempos antigos do dilúvio, com exceção a família de Noé, que a Bíblia diz em Gênesis 6:9, que era o único homem justo da sua geração e íntegro nos seus dias. A família de Noé era composta de 7 pessoas, e essa família foi preservada pelo Senhor. Gênesis 6:9 diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E naquela ocasião, irmãos, Deus destruiu, julgou completamente o mundo inteiro de homens ímpios por meio das águas do dilúvio. Tanto é que no Novo Testamento o apóstolo Pedro confirma isso, dizendo o seguinte: e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé. A 8ª pessoa, o pregoeiro da justiça, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. O homem, irmãos, corrompeu a terra nos dias de Noé, por suas práticas pecaminosas. E Deus, como não gosta do pecado, Deus abomina o pecado, Ele decidiu julgar o mundo inteiro naqueles dias. Esse foi o primeiro juízo de Deus sobre a terra. O juízo de Deus sobre o mundo antigo de Noé, porque os homens se corromperam sobre a face da terra. Mas existe um segundo juízo de Deus. Esse juízo, irmãos, ainda não aconteceu, mas acontecerá logo em breve com a geração dos nossos dias. Naquela oportunidade, Deus julgou a geração de Noé. Mas a Bíblia diz que existirá um juízo que julgará, ou que virá sobre a geração dos nossos dias. E não se engane que esse juízo, ele já está à porta. E Jesus disse que esse juízo virá repentinamente, e como um laço virá sobre a face da terra. Lucas 21, 34 a 35 diz assim: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos, e os que habitam na face de toda a terra. Só escaparão deste juízo os que tiverem em Cristo Jesus. Apocalipse fala desse juízo da seguinte forma: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. A hora da tentação aqui, irmãos, é aquele momento de grande tribulação que virá sobre a face da terra, onde Deus despejará o seu juízo sobre todos os homens que ficarem aqui após o arrebatamento de Cristo. Então ele diz: eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E sabe, irmãos, que esse julgamento com a grande tribulação vai começar pela igreja. A igreja vai ser retirada por meio do arrebatamento. Amém, irmãos?
Você crê nisso? A igreja vai ser raptada pelo Senhor. E isso pode acontecer a qualquer momento. Jesus está voltando. Pode ser hoje, pode ser amanhã, ninguém sabe. Vai ser como um ladrão de noite que nem avisa. Quando a igreja for retirada, irmãos, somente o corpo de Cristo, que é a igreja, irá subir no arrebatamento. O arrebatamento da igreja será um prêmio para os salvos. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 4,17 o seguinte: e se invocais por Pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Qual que é o meio de escapar desse tempo de juízo, da grande tribulação que virá como um dilúvio sobre toda a terra? É invocando o nome de Cristo, irmãos. É entregando a vida para Jesus. Porque aí você passará a fazer parte da igreja, e Jesus Cristo voltando, você será arrebatado juntamente com a igreja do Senhor, e escapará desse tempo horrível de 7 anos sobre a face da terra. E Cristo diz assim em Mateus 7,21: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse que faz a vontade de Deus que está no céu, ou nos céus, são aqueles que entregaram a vida ao Senhor Jesus Cristo. Julgamento este que será iminente, como eu disse, pode vir daqui a pouco. Portanto, queridos irmãos, você que está aqui essa noite me ouvindo, lembra que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Pois fomos alcançados por Cristo e estamos livres da grande tribulação que se aproxima. A igreja não passa pela grande tribulação. A igreja será arrancada antes por meio do arrebatamento. E você que está aqui essa noite, que ainda não se converteu a Cristo e deseja escapar desse grande julgamento que virá sobre todos os homens e sobre toda a terra, e que virá logo sobre o mundo, você precisa receber Jesus agora como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Este segundo juízo começará com o arrebatamento da igreja, se estenderá durante a tribulação até a vinda de Cristo em glória no final dos 7 anos. Haverá um dia, irmãos, que todas as nações gentias, que não fazem parte da igreja e que não fazem parte do povo judeu, os gentios, serão julgados pelo Senhor. Mateus 25, 31 a 46. Mas também os judeus que sobreviverem ao período da grande tribulação também serão julgados pelo Senhor nessa ocasião, de acordo com Ezequiel 20, 33 a 38. E no final da tribulação acontecerá uma grande batalha, irmãos. Essa batalha a Bíblia chama de batalha do Armagedon, onde o Senhor livrará para sempre Israel das mãos dos seus inimigos. Será o grande livramento para Jerusalém, que será cercada por todas as nações. Isso está em Zacarias 14, 2. Mas o Senhor virá para dar livramento a Israel de uma vez por todas. E ainda, no final deste segundo juízo, que é a grande tribulação sobre a face da terra, a besta e o falso profeta serão lançados vivos dentro do lago de fogo, que é literal um lago que queima e arde como enxofre. E a Bíblia diz que Satanás será preso por 1000 anos, porque agora ele está solto, ele está tentando o mundo, ele está cegando a sua mente, para que você não entenda que Jesus é o Salvador. Mas ele será preso por 1000 anos. Queridos, que coisa terrível vai acontecer sobre o mundo inteiro. Durante o segundo juízo,
que está próximo. Mas eu digo uma coisa: você pode ser livre desse juízo, obedecendo a recomendação de Jesus em Lucas 21, 34 a 36, que diz o seguinte: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Como você escapa desse juízo? Recebendo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Olhai por vós. O seu coração está preso a quem? Quem é o Senhor da sua vida? Quem é que está comandando o seu caminhar? Lembra que quando a igreja for arrebatada, essa tribulação começa. E se você não tiver Cristo como seu único e suficiente Salvador, aqui você ficará e sofrerá todo o juízo de Deus sobre a sua vida. Terrível isso. Mas ainda existe o terceiro juízo. Falamos do primeiro juízo, que foi aquele juízo no mundo antigo, nos dias de Noé. Falamos do segundo juízo, que ainda irá acontecer, o juízo do tempo da grande tribulação. E o terceiro juízo, que será o juízo do grande trono branco. Esse, irmãos, será o último juízo sobre o mundo todo. Esse juízo a Bíblia chama de juízo final. Ocorrerá no final dos 1000 anos literais, onde Jesus reinará sobre toda a terra a partir de Jerusalém. Satanás, que estava preso, ou que esteve preso durante o período de 1000 anos, no final dele será solto, para fazer a última tentativa de vencer a Cristo. Mas Apocalipse 20:10 diz que Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre pelos séculos dos séculos. Diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Mas calma aí, que além de Satanás, da besta e do falso profeta, existe mais um grupo de pessoas, ou mais algumas pessoas, ou milhões de pessoas, que também serão lançados no lago de fogo. Aqui será o fim. E Judas 6 diz que aqueles anjos que seguiram Satanás quando ele se rebelou contra o Senhor, anjos caídos, também serão julgados e lançados no lago de fogo. Não vai sobrar ninguém para contar a história. No final do milênio, será julgado no grande trono branco também todos os que não receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não só Satanás, não só a besta, não só o falso profeta, não só os anjos caídos, mas todos aqueles que desde o princípio da humanidade não entregaram sua vida para Jesus, não reconheceram Jesus como Filho de Deus, também serão lançados para dentro do lago de fogo. Mas aonde está isso na Bíblia, pastor? Eu leio para você, Apocalipse 20:15, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, que é o livro
aonde estará o nome de todos aqueles que entregaram a vida para Jesus. Então, se o seu nome não for encontrado naquele livro que Jesus vai abrir diante do grande trono branco, a parte que cabe a você é a mesma que coube a Satanás, a besta, o falso profeta e os anjos caídos. Diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ao contrário, Apocalipse 3:21 diz que os vencedores estarão para sempre no céu com o Senhor Jesus Cristo. Reinarão com Ele para toda a eternidade. Esta é uma promessa, queridos, feita pelo próprio Jesus. Olha que bênção. Promessa dele, que diz assim em Apocalipse 3:21, presta atenção: ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, e assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono celestial. Interessante que venci, Jesus diz assim como eu venci, é uma ação completa. Ele já venceu. Ele já é o vencedor e ponto final. Mas é mais interessante ainda, irmãos, porque ele diz que ao que vencer, como ele venceu, estará com ele para toda a eternidade. Jesus venceu de uma vez por todas, e aqueles que o recebem possuem uma participação completa no triunfo e glória eterna com Jesus, através da entrega de vida a Ele. Se você entregou sua vida para Jesus, você é um vencedor. Amém, irmãos? E você estará para toda a eternidade com o Senhor. Você escapará do juízo da grande tribulação, e você escapará do juízo do grande trono branco, e estará para sempre com Deus. Por toda a eternidade, vivendo na presença de Deus. Por toda a eternidade, usufruindo das bênçãos do céu. Agora, redobre a sua atenção para essa pergunta: você está preparada para encontrar-se com o Senhor Jesus e com Ele viver para sempre? Sim ou não? Responda essa pergunta aí no seu coração. Imagine que se você chegar lá na porta do céu e Jesus olhar para você e falar assim: por que eu devo deixá-lo entrar no meu céu? O que você responderia? Porque eu fiz boas obras? Porque eu fui bonzinho? Porque eu não matei ninguém? Isso é uma boa intenção, é ou não é? Sim ou não? Mas de boa intenção o inferno está cheio. Não é isso que conduz para o céu. O que conduz para o céu é receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. O que te livra dos juízos vindouros, que condena para o lago de fogo, é entregar sua vida para Jesus. Quando? Agora. Faça isso agora, porque Jesus pode voltar daqui a pouco. Faça isso agora. Ou você estará diante do grande trono branco, para receber, assim como a besta, o falso profeta, Satanás, os anjos caídos, a palavra final. Qual que é a palavra final, pastor? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A parte que lhes cabe será no lago que arde como fogo e enxofre. Ou você ouvirá em algum momento a palavra do Senhor: servo bom e fiel, entra para o gozo do Senhor.
Deus haverá de julgar o mundo, haverá de julgar cada um, e aqueles que não têm Cristo serão julgados no grande trono branco, só para receber a sentença final. Queridos, não existe salvação após a morte. Hebreus disse que depois que a gente morre, só resta uma coisa: o juízo. Depois que você morre, ou que as pessoas morrem, não tem segunda chance. Ah, mas eu volto num cavalo, numa vaca. Quem disse? Eu volto no corpo de um homem, de uma mulher. Eu vou voltar mais evoluído. Não tem isso na Bíblia. A Bíblia diz que depois que você morrer, só o juízo. Presta atenção na palavra do Senhor agora, Apocalipse 22:17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida, que é Jesus Cristo. Você já entregou sua vida para Jesus? Você já escapou do juízo do grande trono branco? Pastor, eu vou esperar mais um pouco. Se você morrer daqui a pouco? E se Jesus voltar? Pensa nisso. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. E nós, que fazemos parte da igreja, irmãos, diante de uma mensagem e reflexão dessa, eu não tenho outra coisa a pensar a não ser o que Pedro diz em 1 Pedro 1,16: sede santos, porque eu sou santo. Um dia nós estaremos diante do Senhor também, para sermos julgados conforme aquilo que nós praticamos. Pensa nisso. O que você vai apresentar para o Senhor? Que tipo de obras? Obras que vão perdurar por toda a eternidade, ou aquelas que são palha, feno, que serão destruídas e queimadas pelo fogo? Já pensou? Sede santos, porque eu sou santo. Um dia nós, que fazemos parte da igreja, estaremos não no grande trono branco, isso é para ímpio, mas estaremos diante do tribunal de Cristo, onde prestaremos conta diante do Senhor. Baixe sua cabeça e vamos orar.